pessoas, porque ele morreu, então ele não vai ficar constrangido. Mas os familiares é complicado mesmo. Mas nem só os familiares, né? Os colegas de trabalho. Obrigado, viu, Silvana? Sim, geral. Os colegas de trabalho também, porque Nossa, se eu morrer vai acontecer a mesma coisa. você vê seu colega ali, né, cara? Que isso que eu Misericórdia. sou? Eu não sou nada, né? É muito triste isso. Você Mas acha aí, que dá alguma coisa pro supermercado, Luiz? legalmente, eu não vejo nada de errado, não. Ah, É, eu pensei nisso. Vai legalmente, alegar que ficou com medo de encostar no corpo, não sabe o que aconteceu, não sei o que tem. talvez a O família comércio possa tá entrar com indo danos morais, né? fraco. A família possa Luiz, entrar com danos morais. Oi. só uma questão. No caso, aconteceu no supermercado. O supermercado não parou. A gente percebe que faltou, assim, empatia e humanização pro lado do supermercado. Mas vamos levar em conta se esse incidente tivesse acontecido em um hospital, onde a demanda não pode parar de forma nenhuma. Como é que é feito no hospital? É isso que eu Com estou falando, certeza. tipo, porque no hospital a demanda não pode parar. Então, claro, logicamente seria isolada a área, feitos o que deve ser feito, trâmites têm que ser feito, mas de uma certa forma os atendimentos continuariam, porque um hospital não para. Mas aí, Daiane, existe uma equipe que ela é designada apenas para esse tipo de atendimento. A pessoa faleceu, teve um óbito, a equipe que estava naquele momento ali, ela providencia a remoção do paciente para outro local, onde que fica Mas no caso, eu os acho que ela óbitos. quis dizer do paciente que está chegando, Estou não do falando de paciente que está paciente, não. admitido. Sim, mas mesmo assim, primeiro ele vai passar pela triagem e ele vai ficar ali com a equipe vai fazer a verificação, geralmente é na sala de emergência, tendo a confirmação do óbito, ele vai ser removido, ele não fica no ambiente junto com as outras pessoas. Ô, Silvana, você não me entendeu. Eu não estou falando em relação a isso, eu estou falando em relação ao hospital parar. No supermercado aí, a gente for pela lógica, era um funcionário. O supermercado, ele tinha que parar. Eu estou falando no caso, vamos supor, faleceu um O hospital não enfermeiro. para, né? Você parar o seu hospital? Eu sei É o que, uma que deve ser feito unidade. dentro do hospital, porque eu já trabalhei dentro de hospital. Eu sei como Agora que o hospital não ia parar, né? Aí eu acho que a gente deve pensar, eu acho que acaba se encaixando na nossa aula de forma gloriosa nisso. Acho que a Daiane puxou um fio bacana para a gente conversar. E se você fosse o enfermeiro daquele local, né? E fosse num hospital? Acho que não precisa nem te responder isso aqui agora, mas a Daiane dá uma puxada no fio aí diferente. Se você fosse um enfermeiro de um hospital e um colega acabou de morrer, como é que você faz, né? Eu, particularmente, eu liberaria parte da equipe, fazia uma solicitação de outra parte da equipe para complementar naquele local ali as pessoas, os pacientes, e deixava a parte mais humanizada nisso. Ô, Mas, Luiz, muitas coisas. Oi. Luiz, não está tendo funcionário, Luiz, nos hospitais para cobrir? Liberar todos. É muito doido. É muito louco. Funcionário. Simplesmente vai ser o seguinte, vai notificar e a vida segue. A realidade do hospital é essa hoje. Não adianta maquiar. é isso aí, Mariana, é isso que eu, tipo assim, que eu quis puxar, porque, infelizmente, o hospital, gente, ele não pode parar. A gente, além de, tipo assim, ter que trabalhar com a humanização, a gente tem os pacientes que também dependem da gente. Então, um colega meu faleceu lá, mas o meu paciente, ele precisa do meu atendimento naquela hora. Eu vou deixar de atender meu paciente? Não. A gente tem que olhar o lado pessoal da gente, que vai ter que, tipo, ficar na caixinha guardada até você sair do plantão para orar. O resto você tem que ver paciente. Ali você tem vida. Tipo, morreu, acabou. É responsável a empresa, não é você, acabou. A vida segue. E Valquíria, fala. então, o que me chocou aí, tá bom que a empresa ela tem que continuar o trabalho, mas o que me chocou foi o fato de ter só encoberto o corpo e deixado ele ali como se ele
não fosse nada, né? Tudo bem que ele tem que continuar, mas eu também penso igual você. Pegaria ali o pessoal daquele setor e, né, liberava o corpo, chamava a família e, como diz as meninas, vida que segue, bola para frente. Mas o chocante foi deixar o corpo ali. Quando a gente entrando fala... nessa fala da... Você vai falar, Rebeca? Pode falar, Silvana. Tá. Entrando na fala da Valquíria, o mais interessante é que existe em empresas grandes, de grande porte, principalmente nesse tipo de supermercado, deveria existir uma equipe que é voltada apenas para esses tipos de movimento. E aí a gente vê que realmente ainda a CIPA desse local não funciona, porque para esse processo, ele ter deixado o funcionário ali nesse local, tudo bem que não precisaria fechar o local, fechar o supermercado, mas a equipe que é dessa área, ela poderia providenciar o atendimento, poderia providenciar a remoção, ou procurar a família para poder dar uma satisfação e não deixar dessa forma. Mas no caso, por exemplo, assim, o corpo ele não pode ser removido até que a perícia esteja chegado, não? No caso? Sim, mas a CIPA, ela é preparada para essa função. O que acontece? A CIPA, ela vai procurar, sim, ela vai chamar a emergência, ela vai chamar as pessoas responsáveis, que seria o corpo de bombeiro, o hospital, para poder fazer aí a informação e ter a confirmação do óbito, e aí entraria também em contato com a família imediato. A própria CIPA entraria em contato com a família e com os bombeiros, porque os bombeiros é que vai remover o corpo, mas eles não deixariam dessa forma aí, de forma alguma. Pelo menos o que passou para a mídia é que eles não têm uma qualificação nesse setor. Ué, mas é o bombeiro que remove o corpo? Que não. Depende do local. Eles vão chamar o bombeiro para ele constatar o óbito e depois o bombeiro chama o necrotério. Na verdade, o mais importante de entender é que existe uma forma diferente, tem que existir, nós como profissionais, uma forma diferente, que não seja essa. E tem que entender que um hospital morre pessoas se a gente parar. Um supermercado não vai morrer ninguém se ficar fechado por 2 horas. Ficha fechada nos domingos, né? Fecha à noite. Supermercado é diferente de um hospital, né? Eu acho que a discussão caminhou bem. Eu acho que dá para a gente caminhar. Eu fiquei muito feliz. Eu queria agradecer a todos que participaram. Eu acho que dá uma introdução, um aperto no coração, mas é importante a gente pensar isso, né? Onde a gente vai parar, onde a gente vai andar, e a gente não pode perder a humanidade, né? Que o capital está aí, mas existe uma outra forma. Não é possível que nós vamos perder toda a humanidade pelo dinheiro, né? Nós já estamos perdendo todo o meio ambiente. Se a gente perder o afeto, a gente não consegue caminhar, não, né? E aí a gente vem uma outra lógica, né? Que a Alma Ata tem a ver com o nosso trabalho, né? Então, a Alma Ata já estudaram em outras disciplinas, com certeza. Foi uma conferência que tratou da saúde mundial e ela tratou principalmente da atenção primária, da promoção à saúde, né? E ela ainda é muito importante, essas conferências de saúde, elas tiveram uma importância ímpar para o nosso trabalho e para a saúde coletiva como um todo, né? E aí eu deixo mais uma reflexão para a gente poder discutir. A doença não pode ser compreendida por meio de medições fisiopatológicas, porque quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. E logo depois tem uma outra reflexão, que é a saúde é silenciosa. Geralmente, nós não percebemos. Isso é bem interessante, né? A gente não percebe que a gente é saudável todos os dias. Na maior parte das vezes, apenas identificamos quando adoecemos, né? E isso é uma coisa importante da gente entender quando trata com saúde coletiva, né? A experiência de vida vivenciada no âmbito do corpo individual
E aí vem uma outra coisa que vocês, como profissional na saúde coletiva, têm que entender. Ouvir o corpo é uma boa estratégia para assegurar a saúde com qualidade. Eu acho que é interessantíssimo. Como é que a gente se vê? Como você acordou hoje? Você conseguiu compreender que você estava vivo, estava bem, você estava doente ou não? Como é que estava essa relação sua com você, né? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e a trabalhar com nossos pacientes, né? A relação de reciprocidade entre ambos, entre a normalidade e a patologia, na qual mesmo os fatores que permitem um homem viver, e isso é um ponto impressionante, alimento, água, ar, clima, habitação, trabalho, tecnologias, relações familiares, sociais, pode causar doença. E aí eu vou entrar agora nesse contexto, não é à toa, é porque a gente vai discutir agora, obrigado, Valquíria, o processo saúde-doença. Quanto nós, profissionais de saúde, estamos trabalhando nessa balança entre saúde e entre doença. Os resistências, que são a nossa imunidade genética inata, né? A imunidade adquirida, que você tem, no nosso fisiológico mesmo, todo o nosso corpo, o nosso trabalho que vai gerar saúde, e os desafios que são os ambientes externos, que pode nos transformar tanto em saudável quanto em doente. Claro que vocês já viram isso em outras disciplinas do processo de saúde e doença, mas a gente não pode deixar de relembrar como a saúde era vista, né? Antigamente a saúde era vista, e aí eu vou falar antigamente porque está tão atual isso também, né? As religiões politeístas... Oi! Volta no próximo, no anterior, fazendo favor. Isso. Esse ambiente, fatores externos, também não está do lado da saúde. Falhou, Rebeca. O finalzinho falhou. Rebeca caiu. Deve ter caído isso. Tropeçou. Vou esperar um minutinho que ela volta. O pessoal mandou mensagem aqui. Quando ela voltar, deixa eu ver o que aconteceu com ela. Bom, vamos caminhar, depois ela volta. Eu mandei um oi, cadê você aí para ela? E aí, me parece bem importante falar nesse momento exatamente sobre o que era a visão da saúde anterior à nossa conversa, né? Antes de tudo isso. Então, a saúde, ela, anteriormente, ela é vista pelas religiões politeístas uma dádiva ou um castigo divino. Depois, as religiões monoteístas acreditavam que o único responsável era um Deus. E a discussão de hoje é que, como nós estamos vendo hoje, pessoas falando que a pandemia, por exemplo, é castigo de Deus, né? Eu acho que algum de vocês deve conhecer, eu conheço alguns profissionais de saúde, graduados, que falam comigo que depressão é coisa de falta de igreja, né? Nada contra a religião, acho que a religião faz parte do biopsicossocial e espiritual, acho que, hoje a ciência já sabe disso, mas qual o limite disso, né? Qual o limite que a gente vai deixar isso acontecer? Então, a gente caminha, mais tarde a gente tem a teoria dos miasmas. Eu queria que vocês observassem essa pintura, de Robert Seymour. Ele retrata a cólera como uma criatura esquelética vestida que emana de uma nuvem negra mortal, né? Então, nessa época, eles acreditavam que o ar era um fator patógeno, a ação mecânica do ar sobre o corpo produziria o adoecimento e o corpo do indivíduo produziria o adoecimento a partir desse ar. Ela foi aceita até o século XVIII como pensamento dominante.
Depois a gente teve as teorias conhecidas como unicausais, né, no fim do século XIX. Teve uma conferência sanitária em 1951, teoria unicausal, que defendia que cada doença tem um agente específico, que venceu aquela teoria dos miasmas, né? A partir daí foram estabelecidas estratégias de prevenção às doenças, como a quarentena, controle de animais. Então, começaram a entender, e aí tem alguns autores que são importantes dessa época, né? O Guilherme, ele traz a relação da pobreza, das condições de vida, saúde, que também é uma discussão muito atual, apesar que sei lá de 1800, né? Falam, mas uma coisa é certa, Jarbas, cada vez é de menos pobreza. Quem não está pobre, né? Quem não está vivendo a pobreza, acha que não tem pobreza. Nós somos pessoas privilegiadas, mas se a gente olhar para o lado, a gente vai começar a ver que a coisa não é bem assim, né? William Farr, que é um dos pais da epidemiologia moderna, né, junto com o próximo que eu vou mostrar para vocês, William Farr, ele descreve as epidemias, né, e ele trata o comportamento de toda epidemia. A epidemia tem características muito próximas, principalmente epidemias de vírus novo, bactéria nova. Ela começa os casos a aumentar gradativamente, até que tem um pico, né, essa curva rápida, né, a taxa de ataque muito rápido, e depois ela cai, aí ela pode ou sumir ou virar uma endemia, né, ou voltar mais tarde, né, isso acontece muito. Joe Snow, sou apaixonado com ele, ele é considerado o pai da epidemiologia de campo, né, ele começa a mapear a cólera no Reino Unido. Eu não quis até ser Reino Unido ou na França, Reino Unido. E ele mostra que tinha uma relação do poço, esse poço que está aí, com os casos de cólera, né? Então, ele consegue mostrar claramente que aquele poço era o responsável pela cólera. Então, ele começa a entender o processo, né, da doença. Esse cara aí apanhou demais da polícia, coitado, porque tentou fechar esse poço aí à força, ninguém queria deixar. Pasteur, todo mundo conhece Pasteur, né? Começa a entender a microbiologia, os organismos, né? Então a gente começa a repensar tudo. Até que a gente chega em outras teorias, como a epidemiologia social, que é depois do multicausal. A gente vai parar aqui no multicausal, porque a gente não vai ficar relembrando tudo, né? Que vocês já estudaram isso. A teoria multicausal, já na metade do século XX, foi ganhando espaço sobre a teoria unicausal, porque alguma coisa não explicava, né? Como câncer, transtornos mentais, doenças cardiovasculares. Como é que aquela coisa do unicausal não poderia ser? Enquanto isso, a multicausal defendia que existem várias causas que se relacionam, né? E abaixo aqui uma figura representativa das doenças infecto-contagiosa, né? Que tem a ver com o ambiente, o hospedeiro, o agente. Acaba que as doenças crônicas também, as cardiovasculares, ela tem uma relação com isso, né? A idade, o sexo, hábitos, costumes, o ambiente que você está inserida, né? Você, como é que você estão seus hábitos, seus costumes, tudo interfere, né? E aí a gente chega no que é muito atual, né? Que é a carga de doença. Então a gente tem as doenças infecto-contagiosas, as doenças não transmissíveis, né? As contagiosas são transmissíveis. E a gente tem as causas externas, a gente chama de tripla carga de doença. Tá faltando um slide meu aqui, meu pai. Cadê esse slide? É tão importante. Será que eu joguei lá para baixo? Foi para a ordem errada. Era para estar antes de carga de doenças, acabou mudando de lugar. Vou salvar aqui. Então, voltando aqui, né, as cargas de doenças, e a gente tem que, como esse ciclo é importante, né, assim como a gente tem lá da infecção contagiosa, a gente tem que a tecnologia para mudança de comportamento.
Então, as doenças crônico-degenerativas, então, a dieta inadequada, o tabagismo, o alcoolismo, o uso de drogas, causas externas, né, trabalho, violência, acidentes, né? Sexo sem proteção, hoje é importantíssimo quando você pensa em sífilis, insustentabilidade ambiental, tratamento descontinuado, isso é primordial para as doenças, né? O sedentarismo e a automedicação. Problemão a automedicação, principalmente antibióticos, né? A gente tem medo disso. Então, vai gerar essas doenças. As doenças oncológicas, claro que a genética tem importância muito grande também nelas, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, cerebral, renal, mental e todas as lesões. Rebeca voltou? Não, né? Tropeçou mesmo. As transições demográfica, epidemiológica e nutricional. Na epidemiologia, a gente já falou isso com vocês, todos vocês tiveram epidemiologia. Mas como a saúde coletiva, ela tem 3 ramos, né? Quais são os 3 ramos, gente? Voltou, Rebeca? Volta a pergunta lá que eu volto lá para você. Ô, Luiz, eu esqueci. Você tropeçou, minha filha? Nossa, a internet aqui de casa não tá legal hoje. É foda. Amanhã vai fazer um frio danado, viu, Rebeca? Você tá ligada, né? Vai mesmo, Luiz? Diz que vai chegar uma frente fria aí, um ar polar. Nossa. Que vai cair a temperatura em 10 a 14 graus. O Luiz é muito filósofo. A Rebeca colocou lá que ama calor. Eu fui lá, quebrei as pernas dela. Então tá bom, gente. A gente chega aqui na teoria malthusiana. Eu não sei se eu já falei isso com vocês, né? Basicamente, Malthus afirmava que a população cresce de forma geométrica, enquanto a produção em forma aritmética, né? Então, 2, 4, 8, 16, 32 é o crescimento que a gente chama geométrico. Deixa eu desembolar aqui para ficar mais fácil a leitura. Então, geométrico 2, 4, 8, 16, 32, enquanto a produção de alimentos crescia na época, né, no 800, produzia de forma aritmética 2, 4, 6, 8 e 10. Então, Malthus falou o seguinte, que nós experimentaríamos a fome em breve. Isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Apesar que a fome está aí, né? Muita gente tem fome. Mas o desastre que ele previu naquela época não aconteceu pela superpopulação. O primeiro deles é a tecnologia agrícola, né? Nós ampliamos demais a tecnologia agrícola. E também as cidades se organizaram na falta da produção, né? Então a gente conseguiu produzir alimentos de forma também geométrica. Claro que isso tem um preço, né, gente? O agrotóxico e tal. Porém, não é mentira. A população cresceu muito, então Malthus tem razão de certa forma, né? Em 1990, por exemplo, o mundo tinha 5,3 bilhões de pessoas. Hoje, somos 7,8 bilhões de pessoas nessa Terra. Em 2050, que provavelmente começa a ter o decréscimo, eu acredito que por alguns fatores externos isso vai acontecer um pouco antes, né? Eu acho que lá para 2030 a gente começa um decréscimo, porque a população tem mudado muito. A gente chega a 9,8 bilhões, eu não acredito que chega nesse valor todo, não. Principalmente por causa disso, né? As famílias mudaram, né? Se lá em 1950 a gente tinha aí mais de 20 filhos, né? Hoje é 1, 2, 3. Quem na sala tem mais de 2 filhos? Valquíria não tem filho. Silvana tem 2 filhos, né, Silvana? Rebeca só tem cachorro. 2 filhos e 3 cachorros. E 3 cachorros. Isso é mais cachorro do que filho, né? Eu tenho uma filha de pata, né, Luiz? Hã? Eu tenho a minha filha de pata também. Tem sua filha de pata, né? Todo mundo tem cachorro, filho ninguém tem, né? É uma mudança do perfil das famílias, né? Enquanto a gente tinha uma família aí com 20 filhos, hoje a gente tem. Eu coloquei os vários cenários, né? Pode ser um homem com um homem, uma criança, um homem, uma mulher, uma criança. São os cenários que a gente tem hoje de família, né? E hoje, enquanto a gente tinha na década de 30
quase 6 filhos por mulher em idade sexualmente ativa. Hoje a gente tem 1,8, né? Aí a Mônica tem cachorro, a Rebeca tem cachorro. Então, o número de filhos caiu muito, né? A mulher 1,8, menos de 2 filhos, né? A gente vê que um casal vai ter um decréscimo da população em breve, né? Esse dado do cachorro é interessante, né? Eu tenho um bebê de 18 anos, aquele. Que isso? Quase da minha idade, tô brincando, não tem isso tudo, não. Eu tenho muito mais. A gente estava conversando há pouco tempo sobre média de cães, né? Que a gente faz uma conta para vacinação canina, 13,5% da população humana é de cães. Aí a secretária do município falou assim, gente, essa conta é errada, eu tenho 8 cachorros. A média, claro que isso dá menos, mas em algumas cidades a gente tem um número grande de cães, né? Isso tem aumentado muito. E é um bom ramo de negócios, né? A gente vê muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, a gente tem as 3 transições, como eu falei com vocês, a demográfica, a epidemiológica e a transição nutricional, que também é muito importante. A transição demográfica, a gente larga de ser uma pirâmide, a gente passa a ser um barril, né? Se lá em 1970 a gente tinha 42% da população abaixo de 14 anos, hoje é só 25%. Né? A população econômica ativa na época era 54%, hoje é 67%. Né? Porém, os idosos são 6,9%. E aos poucos isso vai mudar mais ainda e vai inverter essa pirâmide. Né? O Brasil, como sempre digo, né, o Brasil são vários Brasis. Né? Essa pirâmide ela não se iguala em todas as regiões. Né? Tem região que está mais adiantada, como a região sul, que já é um tonel, né? Desde 1970 já tinha uma dinâmica diferente. O Adalene está aumentando a população. O Adalene, você tem mais de um filho? E a região norte, muito diferente da região sul, né? São os extremos aqui para a gente comparar. Então, a transição epidemiológica, a gente chega nesse gráfico de obesidade, que também reflete a transição epidemiológica, mas também reflete a transição alimentar, né? A gente tinha um cenário de fome. Você tem um caminho, tá certo. Você tem um bebê. Bom demais, gente. Eu tenho o Davi aqui, fica só gritando lá, querendo papai. Enquanto a gente tinha fome há pouquíssimo tempo, hoje a gente tem um sobrepeso impressionante. Para você ter uma ideia, aqui nesse gráfico, tem aqui de vermelho 1974, 1975, o censo nessa época. De laranja no meio, 1989. E 2008, 2009, a situação deve estar pior ainda, né? Então, homens com sobrepeso, olha a diferença, né? De 20 anos, por exemplo, que era 18% em 75, passou para 29% em 89, e 2008 vai para quase 50% de sobrepeso. E eu quero destacar... Luiz, antes era a desnutrição, né? Inverteu completamente. Inverteu, assim... A produção de alimentos, né? A produção de alimentos industrializados é uma grande responsável por isso, né? Antigamente você cozinhava... Eu ainda faço isso, que eu agora adoro assar comida, né? Fica lá na comida lá horas e horas fazendo, eu acho o máximo fazer isso. Até eu sou gordo, né? Adoro cozinhar. Mas hoje você liga o micro-ondas, eu não sei se vocês passam por isso. Eu passo. Eu coloco 1 minuto no micro-ondas e 1 minuto parece 1 hora. Eu fico lá olhando o micro-ondas. Gente, esse 1 minuto não passa, né? A gente faz coisas muito rápidas, controle remoto, a gente levanta para trocar um canal de televisão, né? Agora a gente nem vê televisão, a gente fica no celular, né? A gente não conversa, a gente não sai nem na rua para conversar mais. Isso tudo interfere muito, né? E eu quero chamar a atenção aqui, ó. Homens obesos, 5 a 9 anos. Presta atenção nesse dado. Mulheres obesos, 5 a 9 anos. Em relação à obesidade, em 2009, a obesidade infantil era mais importante que a obesidade em adultos. Tanto para homens quanto para mulheres.
Isso é um dado importantíssimo. Porque se você parar para pensar, o menino de 5 a 9 anos em 2009, ele está próximo de 20 hoje. Então, o reflexo disso, vamos ver no sexo, no censo de 2021, né? Parece que vai acontecer ou não vai. Como é que vai estar essa situação, né? Provavelmente, nós teremos aí uma situação muito maior, muito mais calamitante, muito mais problemática. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? E como é que a gente vai lidar com isso, eu não sei exatamente, né? Nós vamos ter que repensar, né? Enquanto isso, a mortalidade, esse ano a mortalidade vai mudar, né? Que é muito infecciosa, né? Mas a doença infecciosa em 1930 era 45% dos óbitos, a gente chega em 2000 com menos de 5%, né? As causas externas, assassinato, tiro, facada e bomba, né? Principalmente atropelamento, acidente de trânsito, acidente de moto, que tinha aí menos de 5%, hoje já está aí figurando a quase 10%, né? Aparelho circulatório, ela acima de 10%, já está aí quase 40%. Então, essa variação que a gente muda totalmente a forma de morrer, né? Em 2017, as doenças cardiovasculares mataram quase 400 mil pessoas. O câncer matou quase 250 mil pessoas. Infecções pulmonares, 84 mil. Demência, 73.500, né? Respiratórias, quase 73 mil. Aparelho digestivo, 72. Homicídio, 68 mil pessoas. Diabetes, 56. Acidente de trânsito, somado ali os dois, tudo causa externa, matou 46 mil pessoas. As doenças hepáticas mataram 36 mil. As doenças renais mataram 35 mil pessoas, né? E a gente chega aqui nas doenças crônicas não transmissíveis, né? Como a gente chega nisso, né? Quais são os fatores que a gente pode modificar, né? A genética, a idade, os fatores que a gente não pode modificar, né? E os fatores que a gente pode modificar, tabagismo, alimentação adequada, álcool, atividade física, vamos trabalhar com isso. Quais os fatores de risco que a gente tem sobre isso? E quais os desfechos, né, que a gente tem aí, a doença coronariana, cerebrovascular e etc. Que são os problemas que a gente vai ter que lidar, né, e trabalhar em cima dos níveis de prevenção, né, o primária, secundária, terciária, eu acho que já mencionaram muito isso, né? A primária envolve tanto a proteção como a transmissão específica, como as vacinas, né? A secundária, o diagnóstico, tratamento precoce, e a terciária, a reabilitação, para não piorar mais. E aí a gente fica com reflexão nesse meio da aula. O que vocês pensam nessa charge, galera? Não? Todo mundo calou? O que vocês pensam nessa charge? Ó, é o raio-x da boca do Frajola, não? E por que você acha que está ali? Né? A gente tem que começar a repensar essa forma de diagnóstico. A gente tem voltado muito o diagnóstico para a tecnologia dura. A gente vai trabalhar um pouco em saúde coletiva, a clínica. Temos que voltar à clínica. E essa disciplina, apesar que ela tem uma dureza, né? Que eu vou falar de economia agora, né? Uma coisa. Os modelos cubanos? Não digo só o cubano, né? O brasileiro está se perdendo. Mas os modelos cubanos são os modelos. Não, né, pelo menos né, o que eu. Não, é mais terapêutico. Menos tecnologia. Mais tecnologia leve. Mais né? Mais toque, mais olhar. Menos exames. Isso, tecnologia leve, né? É um método. O Canadá consegue associar bem o leve e o duro. A Inglaterra nem tanto, mas aqui a Inglaterra ela tem uma característica importante. Por exemplo, a população lá, os partos praticamente todos são de parteiras, né? Se isso acontece para vocês, a parteira real esteve no Brasil em 2004, 2005, eu era estudante na época. Tá vendo? Eu já fui estudante. Eu era estudante universitário na época, e a gente parou para ver, ela não veio aqui, a gente não encontrou, mas na época passou na televisão e tal. E aí a doula real, né, é uma pessoa contratada só para fazer parto da família real. Então isso tem uma importância também nesse toque, né,
A clínica lá é diferente, né? Não é à toa que o NHS, por juntar essas duas coisas, é o melhor serviço de saúde do mundo, né? O melhor plano de saúde do mundo, o melhor serviço de saúde do mundo, pública, né? Pública é o melhor. A economia de escala, eu vou falar um negócio aqui que é chato, né? Mas é o indicador, né? O indicativo é isso, não tem como a gente fugir. E por que eu falo que é chato? Porque a gente está passando por um problema agora que envolve isso, envolve muito isso. Quanto maior a produção, menor o custo. Acho que é economia de escala, basicamente, disso. E qual que é o problema da economia de escala? Porque a gente vivenciou com a China, né? A gente fez uma industrialização. A gente, que eu falo o mundo inteiro, eu falo Brasil só não. A gente tem esse problema aí com os Estados Unidos também. Quais outros países tiveram essa desindustrialização, transferindo tudo para a China, porque a gente fez uma economia de escala. Então as pessoas começaram a produzir tudo num lugar só, porque você produz mais e mais barato. Principalmente que o preço do custo do profissional é mais barato, né? O profissional ganha menos, então ele acaba produzindo tudo lá. O mundo produz tudo lá. Então você tem uma escala, como por exemplo, esse aparelho, está na minha mão, esse aparelho, ele abastece 2 celulares por dia. Ou seja, que só um. Mas você consegue usar ele só uma vez por semana e só um celular está carregando. Então você está perdendo aí 13 celulares carregados de escopo dele. Então, a sua escala de celulares para carregar nesse aparelho, o seu escopo é maior do que a sua escala. Entenderam? Alguma dúvida em relação a isso? E como é que isso vai para o hospital? Isso que é o mais importante nesse momento. Como é que isso vai para o hospital, para o posto de saúde? Eu tenho um aparelho de tomografia, eu tenho um hospital de 100 leitos que vai atender 5 cidades. Ou eu tenho 4 hospitais de 25 leitos espalhados nessas cidades. O que acontece? O custo dos hospitais é muito alto e aí a taxa de ocupação deles cai, o serviço deles cai e fica muito mais caro. Então, para isso, para a gente poder ter acesso, a gente precisa pensar nessa economia de escala e escopo. Vamos fazer uma análise de região, como a gente mostrou no sistema, e nessa análise de região, a gente vai tentar mostrar isso lá na atenção aos agudos, né, e crônicos também, nessa rede, como é que é essa rede nossa. Então a gente vai mostrar que tem regiões no nosso país que tem muito hospital. Vocês vão mapear isso, vocês vão ver como é que isso funciona, região e no Brasil. O grande problema de saúde hoje, financeiro, para esse custo, não é só os problemas agudos, muito menos os crônicos são baratos, é a agudização de problemas crônicos. Nos Estados Unidos, 58% dos diabéticos desenvolvem doenças cardiovasculares. 30% dos 5% dos diabéticos desenvolvem nefropatias. Pacientes internados com diabetes variam de 15% a 35% por ano. Olha que dado interessante. Por isso que a Silvana trabalha lá na Casa da Unimed, trabalhou, sabe como é que a Casa da Unimed ela investiu, né? Nessa coisa da promoção, que é o diabético dá muita internação, fica caro. Oi, Rebeca. Engraçado, né? Você parar para pensar, atenção primária e atenção secundária. Quer dizer, a terciária. A terciária, ela ganha uma verba maior para tratar problemas secundários. Porque o primário, né, vamos supor que é a diabetes. O secundário é o infarto, estou dando um exemplo. Eu acho que essa política não é que deveria mudar, porque o terciário vai ganhar, entre aspas, a demanda é maior. Mas a verba tinha que ser para tratamentos profiláticos. Você está conseguindo me entender? Sim. Porque nós temos que investir mais na atenção primária, porque a gente fica só na falácia. Se eu consigo prevenção, pode ter certeza que é melhor tratar um paciente com diabetes, eu conseguir controlar, do que ele ficar alguns dias no hospital com
com IAM, com AVE, porque o custo diário é muito, muito caro. Vamos usar uma ilustração. Você tem uma comunidade que tem 100 diabéticos. Só 100. 100 hipertensos. 200 pessoas com essas comorbidades. Um pouco 100 hipertensos, 50 diabéticos. Você contratar um profissional de educação física, um nutricionista para essa comunidade, você vai gastar no máximo R$8.000 por mês para eles. Com todos os custos. 8 horas por dia. Você vai gastar de medicamento, um Captopril custa 10 centavos para o governo, no máximo 20 centavos para o governo. Por dia. Um glibelamida lá, que toma para diabético também, baratinho. E aí você tem o custo de internação de uma UTI de R$1.000 por dia. Por dia. Exato. Por dia. Então, em 8 dias, eu paguei todos os profissionais. Em 8 dias de internação, eu paguei 1 mês de todos os profissionais. Deu para entender isso? Então, é exatamente o que você está falando, Rebeca. A gente tem que investir dinheiro na atenção primária, né? Porque se a gente ficar apagando incêndio, a gente não vai sair. Tem a história dos índiozinhos. Eu tenho medo, como vocês já estão há muito tempo comigo, eu tenho medo de contar as mesmas piadinhas, né? Um índio estava atravessando, 2 índios estavam andando pela mata, encontraram 2 índiozinhos afogando, bebê afogando. Os 2 pularam e salvaram. Quando eles voltaram, tinha 4. Um índio falou com o outro: você vai salvando quando você aguentar aí, que eu vou descobrir quem está jogando os meninos na água, né? É basicamente isso. Se a gente não for descobrir quem está jogando os meninos na água, esses meninos vão tudo morrer afogados, né? Continuar, os 2 vão morrer afogados, eles não dão conta, né? E é basicamente isso que a gente quer discutir nessa aula. Como nós... Luiz, Fala, Silvana. quando você falou lá da Casa Unimed, eles fazem muito essa prevenção nessa área exatamente pelo custo, porque a questão da pessoa ter a diabetes muito alta gera um custo muito alto para o hospital. Então, a casa, ela investe muito nesse setor, questão de controle de diabetes, principalmente na conscientização do paciente, para que ele faça os exames periodicamente, de 6 meses, para ter esse custo aí diminuído. Enquanto a unidade que eu estava trabalhando lá funcionou, durante o período conseguiu abaixar bastante esse custo no hospital e refletiu muito nesse custo, pelo fato do investimento na prevenção e na conscientização do paciente. Então, esse setor aí realmente é muito... É muito importante, né? Sim. E aí, Silvana, eu acho que é uma das coisas que a Unimed faz, a gente não faz, né? A Unimed mensura quanto de prejuízo que ela tomaria se não tivesse. Eu acho que a população tinha que saber disso, né? Por exemplo, divulgar. Oi. Luiz, o problema é em relação à Unimed, né, que é uma área privada, o problema também está em relação a quem está usando. Os usuários da Unimed e o usuário do municipal são usuários diferentes. O usuário da Unimed, eles requerem um atendimento no qual está pagando, e é caríssimo. Unimed é caro. Meus avós aqui pagam um absurdo. Junta 3 tios meus para pagar a Unimed dos meus avós. São caros. Então, a gente chega lá, eu quero melhor atendimento. Eu quero isso, e pronto. Entendeu? Agora, quem usa o regional, muitos que usam, acham que aquilo ali é um favor para nós. Entendeu? É um favor, o atendimento é um favor. Não, aquilo ali eu estou pagando impostos caríssimos, eu quero ser atendida. Mas isso não funciona. A população ela não entende isso. Mas o princípio da unidade primária exatamente seria essa questão, seria a prevenção. Por isso que tem os grupos de assistência na atenção primária para prevenir essa questão aí. Realmente, o investimento é muito pouco na área da prevenção, no setor da atenção primária para os postos de saúde. Realmente, é nessa parte aí é que parte esse processo de prevenção. Exatamente. E aí, as questões que vocês estão levantando me fazem pensar um pouco como nós vamos fazer que esse paciente lá do serviço público tenha uma mudança de comportamento, a não ser pela educação, né? É a única forma. Porque a gente tem uma coisa a nosso desfavor.
O nosso desfavor, primeiro que é a resolutividade. Porque na cabeça do cidadão, ir para o hospital municipal é muito melhor, porque ele chega lá no hospital, ele tem todos os exames, sai com remédio na mão, né? Então, isso é uma das coisas importantes. Não sei se eu falei isso na aula passada com vocês, acho que eu falei. A mudança do horário ainda não teve impacto. Provavelmente terá, né? Mas ainda não teve. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E vocês vão ser as pessoas que vão ter que pensar isso, né? Eu também, né? Que ainda estou ainda na ativa. Nós temos que pensar. Pensar. E como fazer. Essa disciplina, ela tem essa função de dar algum instrumento para que vocês consigam lidar lá na atenção primária, por exemplo, na planificação, né? Uma das coisas que a gente não vê acontecendo, isso eu quero deixar claro, não vê acontecendo, é isso aqui funcionar de maneira adequada, que é a atenção primária, ser centro gravitacional do cuidado. Isso é lindo, né, gente? É lindo. A atenção primária, o centro gravitacional do cuidado. Que ela vai receber o paciente, acolher o paciente, precisar de um encaminhamento, ele retorna com aquilo. Ninguém nem entende a letra do médico especialista, né? Então, o paciente vai para o especialista, volta, a gente não sabe de nada. E fica aquele monte de medicamento, né? Então, isso é uma forma de mudar o modelo que não está acontecendo, né? Ainda é fragmentado. Hoje o modelo não é tão hierarquizado, mas ele ainda é fragmentado ao extremo, né? E para a gente chegar nisso, a gente vai ter dois modelos. O primeiro é esse, junto com esse. Vocês vão ter que somar esses dois. Já estudaram isso aqui em várias disciplinas, né? Quanto mais periférico, menor é a participação do indivíduo pessoalmente. Os Quanto concursos mais... adoram isso aí, viu? Adoram. Quanto mais ao centro, é mais do indivíduo até o genético, né? Então, ele parte do centro que é genético, fatores hereditários e tal, passa para o estilo do indivíduo, as redes comunitárias sociais que ele está envolvido, se ele tem plano de saúde, por exemplo, a produção de alimentos, educação, ambiente, que é muito governamental, e as condições socioambientais e culturais, que é muito mais subjetivo, né? A cultura, o ambiente que ele está inserido, tudo isso que vai interferir. E, em contrapartida, vamos ter que lidar com os dois. Na próxima aula, a gente vai trabalhar esse bate-volta aí, ó. O autocuidado, essa pirâmide, 70% a 80% das pessoas têm que saber lidar com condições simples, 20% a 30% a gente vai elencar, a gente vai planificar esse cara. A gente vai lá na atenção primária e vai colocar, ó, quem são meus 20%, 30% que eu preciso de avaliar mais de perto. E quem são o meu de 1% a 5% que são altamente complexos. Nós vamos estratificar isso somando esse com esse. E a gente vai chegar nesses elementos. Então, o primeiro elemento, a gente vai trabalhar isso na próxima aula, mas estou trazendo para vocês agora para a gente conversar. Os elementos da rede de atenção à saúde. Então, primeiro, intervenção de promoção à saúde. Ele está no autocuidado apoiado. E aqui, ele está nas socioeconômicas, produção agrícola, educação, ambiente e nas redes sociais comunitárias também. Ele está muito, eu estou com o dedo, ninguém vai ver o dedo, né? Ele está muito envolvido nesse miolo aqui, que vai ser essa coisa de intervenção, né? Índices setoriais sobre determinantes intermediários de saúde, os projetos intersetoriais, que está muito imbricado com a relação do SF, por exemplo, à comunidade. No nível 2, que também é nesses 70% a 80%, ele já tem uma outra lógica. É a intervenção e prevenção das condições de saúde. Então, ele já entra no estilo de vida. E nas redes sociais comunitárias. Então, ele é mais próximo. Então, a gente vai ter que pegar esses 3 parâmetros, a gente vai somar numa planilha que a gente chama de planificação. Ok, pessoal? Alguma questão para a gente poder conversar mais? A aula acabou rápido. 8h50, durou 1 hora, né? Então, basicamente, era isso, gente.
Vocês conseguiram ver a aula no portal? Eu vou fechar o cronograma até amanhã, no máximo sexta-feira. O cronograma já vai estar parcialmente disponível, ou todo disponível. Eu já vou colocar atividade no portal para as próximas aulas. E, se possível, amanhã cedo, eu já tento colocar a gravação desse vídeo e dessa aula também no portal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Você está grávida então, Daiane? Que bacaninha. É menino ou menina? É menino? Como é que é o nome? Eduardo, bacana. Dudu, né? Ninguém vai chamar de Eduardo, né? É Dudu mesmo. Então, gente, obrigado. Boa noite. Agradeço a vocês a participação. Prometo que as próximas aulas vão ter uma durabilidade maior. A gente vai se adaptando nessa modelagem. Espero que vocês estejam gostando, viu, gente? Muito obrigado. Obrigado, Val. Parar de gravar aqui.